3. Eletromagnetismo. Capítulo 25. Capacitância. Parte 1. Definições e cálculo de capacitância. Um dos objetivos da física é estabelecer os princípios básicos dos dispositivos projetados pelos engenheiros. Este capítulo trata de um exemplo extremamente comum, o capacitor, que é um dispositivo usado para armazenar energia elétrica. As pilhas de uma máquina fotográfica, por exemplo, armazenam a energia necessária para disparar o flash carregando um capacitor. Como as pilhas só podem fornecer energia aos poucos, não seria possível produzir uma luz muito forte usando diretamente a energia das pilhas. Um capacitor carregado, por sua vez, pode fornecer a energia com uma rapidez muito maior, o suficiente para produzir um clarão quando a lâmpada de flash é acionada. A física dos capacitores pode ser aplicada a outros dispositivos e outras situações que envolvem campos elétricos. O primeiro passo em nossa discussão dos capacitores será determinar a quantidade de carga que um capacitor é capaz de armazenar. Essa quantidade é descrita por uma grandeza chamada capacitância. Capacitância. Dois condutores isolados entre si são os elementos básicos de qualquer capacitor. Seja qual for a forma dos condutores, eles recebem o nome de placas. Dois condutores isolados entre si e do ambiente formam um capacitor. Quando um capacitor está carregado, as cargas dos condutores ou placas, como são chamados, têm o mesmo valor absoluto que e sinais opostos, como na imagem que vocês podem ver ao lado. A figura abaixo mostra um capacitor de placas paralelas formado por duas placas paralelas condutoras de área A separadas por uma distância D. Nessa figura A que vocês veem aqui no canto esquerdo, abaixo. Vamos supor, por enquanto, que não existe um material isolante, como vidro ou plástico, na região entre as placas. Então, esse é o modelo básico de capacitor. Nesse caso, a gente tem um de placas paralelas, certo? A figura B, ela mostra as linhas de campo elétrico desse capacitor de placas paralelas. Quando um capacitor está carregado, as placas contêm cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos, mais Q e menos Q. Entretanto, por convenção, dizemos que a carga de um capacitor é Q, que é o valor absoluto da carga de uma das placas. Note que Q não é a carga total do capacitor, que é sempre zero. Capacitância. A carga Q e a diferença de potencial V de um capacitor são proporcionais, ou seja, a gente pode escrever que Q é igual a C vezes V, ou seja, carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. A constante de proporcionalidade C é conhecida como capacitância do capacitor. Importante, o valor de C depende da geometria das placas, mas não depende da carga nem da diferença de potencial, ou seja, isso é muito importante. C, que é a capacitância, vai depender da geometria das placas. Se você mudar a carga ou a diferença de potencial, C não vai mudar, porque ele depende do dispositivo, certo? A capacitância é uma medida de quantidade de carga que precisa ser acumulada nas placas para produzir certa diferença de potencial. Portanto, quanto maior a capacitância, maior a carga necessária para produzir essa diferença de potencial. A unidade de capacitância no sistema internacional é o Coulomb por volt. Essa unidade ocorre com tanta frequência que recebeu um nome especial, o Farad. Então, 1 farad é igual a 1 coulomb por volt. A letra F abrevia a palavra farad da unidade. Como vamos ver, o farad é uma unidade muito grande. Submúltiplos do farad, como o microfarad e o picofarad, são unidades muito mais utilizadas na prática, por serem mais convenientes. Carga de um capacitor. Uma forma de carregar um capacitor é colocá-lo em um circuito elétrico com uma bateria. Circuito elétrico é um caminho fechado que pode ser percorrido por uma corrente elétrica. Bateria é um dispositivo que mantém uma diferença de potencial entre dois terminais, pontos de entrada e saída de cargas elétricas, por meio de reações eletroquímicas nas quais forças elétricas movimentam cargas no interior do dispositivo, que é a bateria. Na figura A,
à direita do slide, um circuito é formado por uma bateria B, uma chave S, um capacitor descarregado C e fios de ligação. O mesmo circuito é mostrado no diagrama esquemático da figura B, no qual os símbolos de bateria, chave e capacitor representam esses dispositivos. A bateria mantém uma diferença de potencial V entre os terminais. O terminal de maior potencial é indicado pelo símbolo mais e chamado de terminal positivo. O terminal de menor potencial da bateria é indicado pelo símbolo menos e chamado de terminal negativo. Quando o circuito é completado, ou seja, quando fechamos o circuito por meio da chave S, elétrons são colocados em movimento nos fios pelo campo elétrico criado pela bateria. O campo elétrico faz os elétrons se deslocarem da placa A do capacitor para o terminal positivo da bateria, porque esse terminal atrai os elétrons da placa, certo? Como ele é positivo. A perda de elétrons faz com que a placa A fique positivamente carregada. O campo desloca o mesmo número de elétrons do terminal negativo da bateria para a placa B, certo? Do capacitor, ou seja, esse terminal negativo da bateria empurra os elétrons para a placa B do capacitor. O ganho de elétrons faz com que a placa B fique negativamente carregada. As cargas da placa A e da placa B têm o mesmo valor absoluto, ou seja, o mesmo valor em módulo, só que eles têm sinais opostos. No instante em que a chave é fechada, as duas placas estão descarregadas e a diferença de potencial é zero. No início. À medida que as placas vão sendo carregadas, a diferença de potencial aumenta até se tornar igual à diferença de potencial V entre os terminais da bateria. Ao ser atingido o novo equilíbrio, a placa A e o terminal positivo da bateria estão no mesmo potencial. O terminal negativo e a placa B também estão no mesmo potencial. Uma vez atingido este equilíbrio, o campo elétrico nos fios do circuito é zero e os elétrons param de se deslocar. Dizemos então que o capacitor está totalmente carregado, com uma diferença de potencial V e uma carga Q, relacionados pela equação carga é igual a capacitância vezes diferença de potencial. Cálculo da capacitância. A priori, em um sentido geral, a capacitância de um capacitor pode ser determinada supondo que uma carga Q foi colocada nas placas, calculando o campo elétrico produzido por essa carga, usando o campo elétrico para calcular a diferença de potencial entre as placas e calculando C, que é a capacitância do capacitor, a partir da relação carga é igual a capacitância vezes diferença de potencial. Alguns resultados, então, são os seguintes. Cálculo da capacitância. A capacitância de um capacitor de placas paralelas, então, essa fórmula só serve para o cálculo da capacitância de um capacitor de placas paralelas. Planas de área A separadas por uma distância D. Então, ele é dado por essa equação. A capacitância do capacitor de placas paralelas é igual a permissividade elétrica, que é essa constante que é dada aqui embaixo, vezes a área das placas, dividida pela distância D, que separa essas duas placas, conforme a figura. A capacitância de um capacitor cilíndrico, formado por duas cascas cilíndricas coaxiais de comprimento L e raios A e B, é dada por... o raio do cilindro interno é A, o raio do cilindro externo é B, certo? Então, a capacitância desse modelo de capacitor, que é um capacitor cilíndrico, é dado por 2π vezes ε0, vezes L, que é o comprimento desse cilindro, dividido por Ln de B sobre A. B é o raio do cilindro externo e A é o raio do cilindro interno. A capacitância de um capacitor esférico, formado por duas cascas esféricas concêntricas de raio A e B, é dada por 4πε0 vezes raio A vezes raio B dividido por B menos A, certo? Da mesma forma, só porque agora a gente tem um capacitor esférico.
A capacitância de uma esfera isolada de raio R é dada por 4πε0 vezes o raio dessa esfera isolada. Ponto. Então, até aqui, a gente termina a primeira parte do nosso estudo de capacitância. No próximo slide, eu vou colocar os exemplos para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês postem no fórum.